Interessante movimento de peça de xadrez no tabuleiro da geopolítica internacional, hein? Olha só, 4 pessoas foram mortas em um barco americano registrado nos Estados Unidos que teria invadido águas territoriais cubanas. Então o barco saiu da Flórida, ia em direção a Cuba, entrou nas águas territoriais cubanas, parece que trocou fogo com soldados da guarda territorial, da guarda costeira cubana, e daí os cubanos retornaram o fogo e acabaram matando 4 americanos, ou 4 pessoas que estavam numa lancha americana. Não está claro ainda se as pessoas eram americanos, né? E aí tem um monte de interrogações dessa história. Muita gente está apostando que o Trump vai usar isso para justificar uma ação mais forte contra Cuba. O que pode ser justamente uma coisa complicada agora, uma vez que a maior atenção americana está centrada no Oriente Médio, no Irã, né? Os Estados Unidos estão preparando para fazer alguma coisa lá no Irã, não sei quando. E talvez não possa fazer isso em Cuba agora, né? Enfim, está uma coisa curiosa isso daqui. E não está claro ainda o que era essa lancha, né? Porque a lancha é essa lancha aqui, ó. Essa lanchinha aqui. Essa foto aqui não é uma foto de uma lancha parecida com ela, é a foto da lancha. Está aqui o registro dela aqui, na Flórida e coisa e tal, e não se sabe o que ela estava fazendo. Podia estar levando drogas, não é? Pode ser, né? Podia fazendo tráfico de drogas. Ou talvez, né, existe muita coisa em Cuba é contrabando, né? Podem ser cubanos ou descendentes de cubanos naturalizados nos Estados Unidos que estavam mandando equipamento lá para Cuba e daí estavam indo nessa lancha, né? E daí foram atingidos. Vamos ver o que a gente sabe dessa história aqui, o que pode vir desse caso, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Noiva Neurótica, Anonymous XZ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a reportagem essa daqui está falando sobre 4 mortos num barco registrado nos Estados Unidos, na Flórida. Tá? Esse barquinho aqui, especificamente esse barquinho aqui, é um speedboat. Então uma coisa que você nota aqui é o seguinte, foram 4 mortos e 6 feridos. E o barco estava cheio de gente, tinha um monte de gente na lancha, um monte de gente ali. Quem que eram essas pessoas? A gente não sabe. Podem ser americanos, podem não ser americanos. O barco é americano. Mas não se sabe, né? Você pode estar sendo pilotado por pessoas de outra nacionalidade aqui, ó. 4 pessoas que entraram nas águas territoriais cubanas num barco registrado nos Estados Unidos foram atiradas, foram mortas, né, por guardas da guarda costeira cubana, né? Numa declaração, o ministro do Interior de Cuba disse que a lancha, né, com passageiros abriu fogo contra a guarda costeira que estava chegando neles. Então, ou seja, o que eles estão dizendo é que os americanos iniciaram o tiro. E isso é uma alegação, assim, pode ser verdade, é lógico, mas suspeita, né? Por que atirariam contra a guarda costeira? Uma coisa complicada de você fazer, atirar contra a guarda costeira, né? Aqui, ó, 6 outros passageiros que estavam na lancha foram feridos no incidente que aconteceu perto de uma ilha na costa norte de Cuba. Então vamos tentar entender aqui. Eles falaram que é perto de Santa Clara. Santa Clara é essa região aqui. Tem várias ilhas aqui, ó, tem essas ilhas aqui nessa região aqui. São várias ilhas que tem por aqui. E uma dessas ilhas seria onde aconteceu essa coisa. A gente não sabe exatamente o ponto. Eles falaram que é no departamento de Santa Clara. No departamento de Santa Clara é essa área aqui, justamente, que tem esse monte de ilhas aqui em Cuba. Não foi perto de Havana, foi mais para cá, um lugar mais afastado. Isso, para mim, cheira muito a contrabando, tá? Assim, o pessoal pode estar trazendo contrabando aqui para Cuba e, né, já tinha um esquema de trazer contrabando para cá, ou levar pessoas, não sei, trazer pessoas, não sei como é que funciona. E daí a guarda costeira teria matado esse pessoal todo e teve um monte de gente ferida também. A gente não sabe ainda, não temos informações ainda de quem eram as pessoas que estavam ali. Era um monte de gente. Não é um barco tão grande assim, não é uma lancha tão grande assim, estava lotada. Tinha 10 pessoas na lancha, 4 morreram, 6 estão feridas. A identidade daqueles que estavam no barco ainda não... e o que estavam fazendo naquela área não está claro ainda. O governo cubano estava dizendo que uma investigação foi lançada para esclarecer o acidente, o evento. Esclarecer o evento. O que aconteceu? Uma declaração postada no X, o ministro disse que o barco registrado na Flórida
com número de registro FL tal e tal e tal, foi detectado próximo de Caio Falcones. Então sabemos exatamente qual é a ilha. Aqui é em Santa Clara mesmo, é essa ilhazinha aqui, ó, Caio Falcones. É uma das ilhazinhas aqui que tem aqui na região, né? Na província de Vila Clara, na quarta-feira pela manhã, quando um barco carregando 5 membros da guarda costeira abordou o vaso para identificação, a tripulação do barco abriu fogo e feriu um comandante cubano, e como consequência da confrontação, os agressores também foram atingidos, né? E 4 foram mortos e 6 foram feridos. Aqueles feridos foram evacuados e foi dada assistência médica. A BBC contactou o Departamento de Estado para saber as informações e tal. O pessoal, todo mundo tratou isso como um massacre, os americanos estão tratando como um massacre. Bom, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Tem que saber quem eram essas pessoas, na verdade, né? O que elas estavam fazendo ali, né? O incidente acontece no momento que o Marco Rubio chega em Saint Kitts and Nevis, que é uma outra ilhazinha que tem ali no Caribe, para se encontrar com líderes caribenhos e forçar o plano do Trump para controlar ali o governo de Cuba, né? Isso também aconteceu um dia depois de grupos cubanos-americanos em Miami comemorarem o 30º aniversário da derrubada do Brothers to the Rescue. O que é isso? Brothers to the Rescue, ou Irmãos para o Resgate, era um grupo de opositores do regime cubano dentro de Cuba que foram abatidos num Cessna, aqui ó, foi no dia 24 de fevereiro de 1996. MiGs da Força Aérea Cubana derrubaram 2 aviões não armados, Cessna T-37 Skymaster, aviãozinho de passageiro pequenininho, de uma organização Brothers to the Rescue, né? Uma organização que opõe ao governo cubano, né? Ou seja, uma tragédia, e matou exatamente 4 pessoas. 4 pessoas morreram. E agora fizeram esse ataque que mataram 4 pessoas. A impressão que dá é que o governo cubano está provocando os Estados Unidos, né? Provocando os Estados Unidos. Qual que é o objetivo deles nisso? Eu não sei, mas pode ser justamente para distrair os Estados Unidos da questão do Irã. Será que é alguma coisa desse sentido? Ou será que não, né? Ou será que isso daí, na verdade, é a desculpa que os americanos vão ter agora para uma ação mais forte na ilha, né? Por exemplo, tem um monte de países ainda enviando ajuda humanitária para Cuba. Inclusive, o pinguço corrupto do Brasil tem mandado ajuda humanitária para a ilha, né? Para ajudar não os habitantes de Cuba, para ajudar o regime cubano, ajudar os amiguinhos do Lula, do Fidel Castro da vida lá, os filhotes de Fidel Castro que sobraram lá em Cuba, né? Talvez essa ação aqui resulte em imposições de sanções mais severas pelos Estados Unidos nesse caso. Mas é preciso entender primeiro o que aconteceu, né? Aqui está a informação. A informação foi propagada pelo próprio Ministério da Defesa cubano. Então Cuba está admitindo isso daqui. Cuba disse que 4 foram mortos nesse barco que violou as águas territoriais cubanas, né? E vamos ver qual vai ser a reação do Trump, né? Se o Trump quiser ser levado a sério nessa brincadeira, vai ter que reagir. E uma reação do Trump não vai ser uma coisa fácil, não, né? Aqui, de acordo com o Ministério cubano do Interior, um barco de origem nos Estados Unidos foi alvejado por um barco da Guarda Costeira Cubana. Aí tá aqui está a mensagem original. Aqui, nas horas da manhã de fevereiro, dia 25, ou seja, de ontem para hoje, um barco, uma lancha, né, foi detectado no território, em águas territoriais cubanas, com licença da Flórida, não sei o que lá, chegou a 1 milha náutica a noroeste de El Pino Canal, El Caio Falcones, na província de Vila Clara. Ao chegar à superfície da Guarda Costeira, com 5 soldados, pediu sua identificação. O barco ofensor abriu fogo contra as tropas cubanas, o que causou ferimentos em soldados cubanos, né? Como resultado do confronto, até o fechamento dessa informação, pelo outro lado, 4 foram mortos e 6 feridos. Os feridos foram evacuados e não sei o que lá, não sei o que lá. Em face dos desafios correntes, Cuba ratifica que tem interesse de proteger suas águas territoriais, tendo como base a defesa fundamental do Estado cubano, não sei o que lá, não sei o que lá. Soberania, soberania! Investigações continuam pelas autoridades competentes para esclarecimento completo dos fatos, né? Então, essa foi a nota cubana aqui. Vamos ver. Cara, o Trump agora tem o prato e o queijo na mão. Pode fazer o que quiser, meu amigo. Faz o que quiser com Cuba. Vai ser lindo isso daqui, né?
Primeiro que tem a primeira versão aqui da cubana, né? 4 pessoas seriam americanos, estão mortas da parte, né? Se Cuba estiver correto, eles estavam muito dentro das águas territoriais cubanas. E uma lancha da Flórida teria aberto fogo primeiro. Trump está tentando derrubar o governo cubano de qualquer forma. Ou seja, se os mortos forem americanos, e quem atirou primeiro e a localização pode não importar nesse caso, isso pode ser desculpa que ele está querendo. Eu concordo plenamente. Tudo que o Trump queria para fazer uma ação contra Cuba, ele já tem agora, né? E aqui está o pessoal já falando, preparando a pipoca. Ah, então quer dizer que agora os Estados Unidos têm uma justificativa ótima para uma ação bastante contundente contra Cuba. Veja, não precisa nem ser invasão de Cuba, não. Não precisa ser uma coisa de invadir Cuba ou de atacar Cuba, não precisa nada disso. Pode só simplesmente virar para o México, para o Brasil e para outros idiotas que estão querendo ajudar o regime cubano e falar, ó, não, acabou, tem ajuda humanitária, mas não. Um abraço, tchau. Já é um ato que vai ser bastante danoso para o governo cubano. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.